Meus irmãos, saudações de paz a todos vocês. Esse que vos fala é o seu servo, pastor Paulo César. Seja muito bem-vindo a mais uma reflexão bíblica. Eu espero que o desejo do nosso coração é que Deus fale com você tremendamente, que a palavra do Senhor possa tocar o teu coração, a tua alma, de forma distinta e poderosa. Estamos numa série aí de reflexões e quero poder mais uma vez compartilhar com vocês mais uma reflexão profunda, tremenda de Deus. Estamos vivendo um momento aí de afastamento, de distanciamento social, né? Chegou na nossa cidade o decreto para fecharem tudo, até o decreto de recolher até às 19 horas da noite. Então, nada melhor do que aproveitar este momento e buscar a Deus, orar a Deus, pedir ao Senhor que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, né? Que Deus livre a nossa casa, a nossa família e buscarmos mais a Deus, estar mais perto do Senhor. Este é o momento de nós refletirmos. Então, quero refletir aqui um texto com todos vocês nessa série de reflexões bíblicas e hoje eu quero usar o texto capítulo 9 de Josué, o versículo 14 e o 15, que está escrito: Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Ora, Josué está tomando posse das cidades. Ele destrói Jerusalém. Ele destrói a cidade de Jericó, uma das maiores cidades fortificadas da época, invencível, conhecida por muitos por causa da sua muralha, do seu porte. Ele vence a cidade de Jericó. Depois da cidade de Jericó, ele vence a cidade de Ai. Nesse momento, a notícia esparrama, corre por todas as outras cidades vizinhas. Alguns reis temeram e ao mesmo tempo ficaram irados, como o rei de Jerusalém, que é chamado Adoni-Bezeque. E ele chama os outros reis da sua cidade para unir força e lutar contra os soldados de Israel. Mas tem um rei que é da cidade de Gibeão. Esse, sabendo dos prodígios do Deus de Israel, está escrito no versículo de número 7, e os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós, como pois faremos aliança convosco? Aí olha o que ele vai dizer: responderam os teus servos: viemos de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor, teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo o que fez nos Egito. O rei de Gibeão ouviu os feitos de Deus, então temeram por sua vida, temeram por sua casa e o seu povo. E eles se vestem de roupas velhas, eles pegam pão velhos, eles pegam vinho velhos, pegam sandálias velhas e vão até o acampamento de Israel. Chegando lá, Josué pergunta para eles da onde eles vêm. Eles dizem que vêm de uma terra muito distante. Olha só o que o texto vai dizer: o nosso pão tomamos quente das nossas casas no dia que saímos para vir ter convosco, e ei-lo aqui agora, já seco e bolorento. E estes odres eram novos, quando os enchemos de vinho, e eis-lo aqui, já rotos, e estas nossas vestes e estas nossas sandálias já envelheceram por causa do muito longo
caminho. Então, Israel pega a provisão, alimento e dá para eles. E Josué faz uma aliança de juramento para com eles, de salvaguardar as suas vidas. E é aqui que eu quero refletir com vocês esse texto muito profundo, muito rico, em muita riqueza de detalhes. Cuidado com as aparências. Cuidado com as coisas insignificantes. O apóstolo Paulo, escrevendo, diz que nós não andamos por vistas, andamos por fé. Ou seja, temos que aprender a ser totalmente dependente de Deus. E o que eu quero refletir com vocês é: dependa de Deus até nas pequenas coisas. Nós temos que aprender a ser dependente de Deus totalmente. Você tem que orar a Deus pedindo uma direção do seu namoro. Você tem que orar a Deus pedindo uma direção do seu casamento. Você tem que orar a Deus pedindo uma direção de um trabalho. Você tem que orar a Deus pedindo uma direção de um emprego. Você tem que orar a Deus pedindo uma direção de uma atitude. Você tem que orar a Deus pedindo uma direção de tudo que você for fazer. Neemias, quando ouviu a situação que estava em Jerusalém, quase 90 anos, o povo em opróbrio, na miséria, em decadência espiritual, quando Anani chega e relata para ele, o texto diz que ele vai buscar ao Senhor, ele vai clamar a Deus, ou seja, ele vai pedir uma direção de Deus. Sabe o que está faltando nos nossos dias de hoje? É pedir orientação de Deus, é buscar uma resposta de Deus por toda decisão que nós for fazer. Eu quero relatar aqui, compartilhar com vocês alguns exemplos de pessoas que não tomaram, que não pediram uma direção de Deus e acabaram padecendo, como o próprio Josué. Josué descobre depois de 3 dias que eles não moravam distante, moravam aproximadamente 8 ou 9 quilômetros ali do acampamento deles. E eles eram inimigo. Josué se ira, fica irado, fica bravo, porque eles enganaram a eles, porque não falaram a verdade. Só que agora já é tarde demais, porque o que Josué era para ter feito é ter chamado o sacerdote Eleazar e ter pedido uma direção de Deus. Mas ele preferiu confiar nas suas experiências e nas suas palavras de sabedoria humana. Então foi aqui que ele errou e ele sofreu com isso, porque ele ficou preso na sua palavra. E depois ele vai ter até que defender a cidade que está sendo invadida pelo rei de Jerusalém, Adoni-Bezeque, por causa de uma atitude errada. Por causa de ele não consultar a Deus, ele paga um preço muito caro. E a Bíblia diz que agora Josué faz desses homens que também mentiram rachadores de lenha e carregadores de água. Uma próxima oportunidade eu vou falar sobre rachadores de lenha e carregadores de água. Mas vamos aqui para o texto propriamente dito, que nós estamos aqui dizendo: dependa totalmente de Deus. O primeiro texto que eu quero relatar com vocês é em Gênesis capítulo 13. Lembra de Ló, sobrinho de Abraão, que olhou as campinas do Jordão, mas não consultou a Deus, viu por vista e correu para lá, e era a cidade de Sodoma e Gomorra. E o que aconteceu com Ló? Perdeu a sua esposa, perdeu os seus genros, perdeu as suas noras e perdeu todos os seus bens, por não pedir uma direção de Deus. Olhou, se encantou, se embelezou e quase
acaba também morto. Outro exemplo, Abraão. Deus passou 13 anos em silêncio, sem falar com Abraão depois que ele tinha prometido um filho. Abraão não levantou o altar, Abraão não buscou a Deus, Abraão não pediu uma resposta, Abraão não sacrificou. Depois de 13 anos, Deus fala com Abraão e diz para Abraão: Abraão, anda na minha presença e sê tu perfeito. O que Deus estava dizendo para Abraão era: confia em mim, acredita em mim, porque eu não preciso de ti para fazer nada. É você que precisa de mim. Aleluia. Outro exemplo, Pedro. Pedro, quando Jesus disse que vai ser morto e crucificado, Pedro toma a frente e diz: de maneira nenhuma vamos deixar acontecer isso com o Senhor, mestre. Pedro é repreendido pelo Senhor e Jesus disse: para trás de mim, Satanás, que não entendes as coisas de Deus e nem do reino. Olha só, porque não pediu uma direção de Deus e tomou uma decisão, falou no impulso da palavra e foi repreendido por Jesus. Eu quero falar aqui também de outra pessoa que também fez isso. Foi o próprio Neemias. Só que Neemias faz ao contrário de todos eles. Neemias consulta a Deus e só toma uma decisão depois que consulta ao Senhor. Quem foi outra pessoa que fez isso sem tomar uma direção? Sansão. O homem mais forte de Israel do Antigo Testamento se juntou com Dalila, que a palavra significa fraqueza. Não pediu uma direção de Deus para conhecer Dalila. Não pediu uma direção de Deus para ficar com Dalila. E acabou num fim trágico. Foi humilhado, perdeu a vista. Os filisteus acabaram com Sansão. E você? Como tem vivido? Como tem sido a sua vida? Quais são as atitudes que você tem tomado? Atitudes suas